O resumo de hoje é referente ao 13º livro da Bíblia Sagrada, 1 Crônicas. O primeiro livro das Crônicas começa rastreando a genealogia do povo eleito desde Adão até o cativeiro, com ênfase nos patriarcas e nos filhos de Jacó. O relato histórico em 1 Crônicas começa com a morte de Saul e a ascensão de Davi ao trono. Depois de uma retrospectiva do reinado de Davi, suas vitórias e as ofertas para a construção do templo, o livro termina com a morte de Davi. Genealogias. O livro de Crônicas, segundo os antigos mestres judeus, foi escrito por Esdras. Os seus 2 volumes formam uma só obra que registra os acontecimentos que marcaram a história do povo de Israel, desde os dias de Davi até o tempo de Zedequias, quando Jerusalém foi destituída pelos exércitos de Babilônia. Crônicas começa com um interessante esboço genealógico da história bíblica. Desde Adão até o tempo de Davi, o contexto histórico é passado por alto pelo autor, pois sua intenção era apenas salientar a genealogia daqueles que deram origem a Davi e seus descendentes. A genealogia do livro de Crônicas é progressiva, desde Adão até Davi, como a de Mateus, que vai desde Abraão até Jesus, Mateus 1, do 1 ao 17, enquanto que a de Lucas é regressiva, vai de Jesus até Adão, Lucas 3, 23, 38. Um homem ilustre. São raríssimas as informações biográficas ou históricas na genealogia do livro de Crônicas. Uma delas é esta, que fala de Jabes. Pouco se sabe a seu respeito, a não ser que era da linhagem de Judá e que era mais ilustre do que os seus irmãos. A razão que o relato apresenta para tal distinção foi a sua oração a Deus, que revela um homem disposto a lutar com Deus em busca de uma transformação de sua vida, tanto no aspecto material quanto no espiritual. Jabes recebeu de sua mãe um nome não muito agradável. Seu significado, dores, o identificava como aquele que trouxera dores à sua mãe na hora do parto. Entretanto, o seu nome também coincidia com o período da sua vida em que elevou a Deus a sua oração especial. Ele devia estar experimentando momentos difíceis, pois sua oração revela um homem desejoso das bênçãos divinas e carente de seu amparo e proteção. Ele buscava receber de Deus 4 bênçãos. A primeira, bênçãos abundantes. Abençoa-me muitíssimo. As bênçãos de Deus estão disponíveis aos que lhe pedirem. Mateus 7, do 7 ao 8. Se você pedir, não será desapontado, porque Deus não é mesquinho com as bênçãos do céu. 2. Amplidão material. Amplia minhas terras. O Senhor nos concederá esta bênção na medida de nossa capacidade para administrá-la, desde que ela não prejudique a nossa vida espiritual. 3. Companheirismo com Deus. Seja tua mão comigo. Todos nós necessitamos da mão de Deus para guardar-nos, guiar-nos, fortalecer-nos, abençoar-nos, confortar-nos e salvar-nos. 4. Proteção contra o mal. Que do mal não seja eu afligido. Precisamos ser protegidos da influência do pecado e de tudo aquilo que possa nos contaminar. Jabes foi considerado ilustre pela sua disposição de orar a Deus e certamente ele alcançou o que pediu. Lembre-se de que Deus está igualmente disposto a ouvi-lo e abençoá-lo também. Os tesouros de Deus. Que privilégio o desses levitas! Eles eram encarregados de abrir cada manhã as câmaras e os tesouros do templo do Senhor.
Esta era uma tarefa de muita responsabilidade, pois eles eram os guardas daqueles utensílios sagrados. Jesus diz a esse respeito: todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai ou mãe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus 13:52. Como cristãos, devemos também tirar coisas do tesouro de Deus para nós e para nossos filhos. Os levitas abriam as portas das câmaras e vigiavam sobre elas cada manhã. Assim temos o privilégio de abrirmos a porta do céu para nós e para a nossa família, com a chave da oração. Quantas bênçãos podemos tirar da comunhão com Deus? Abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, e quantos preciosos ensinamentos velhos e novos, a renovação do entendimento, segundo Romanos 12:2, podemos tirar dela. Podemos abrir a porta do serviço diariamente. Que ricos troféus podemos conquistar no trabalho para Deus. Bem-aventurado o homem ou a mulher que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia. Provérbios 8:34. Enriqueça sua alma fazendo de Deus o seu primeiro interesse a cada dia. Caráter nobre. Perseguidos por Saul como se fora um animal selvagem, escondido entre as montanhas, Davi sentiu saudade de seus tempos de infância e deixou escapar um desejo do seu coração. Quem me dera a beber a água do poço de Belém, que está junto à porta. Quando criança, ele bebera muitas vezes a água fresquinha daquele poço, e a saudade daqueles tempos fez aflorar em sua boca aquele desejo. Ao ouvir do seu desejo, 3 dos seus leais soldados, sem que Davi soubesse, atravessaram o arraial do exército filisteu, foram até Belém e trouxeram água do poço para ele. Aqueles homens haviam arriscado a própria vida para satisfazer o desejo do seu comandante, amigo. Surpreso, Davi não quis bebê-la, mas derramou-a na terra e disse: Nunca permita, meu Deus, que eu faça uma coisa destas. Beber desta água seria como beber o sangue destes homens. Em vez de desprezar o feito heróico daqueles homens, Davi, revelando um espírito nobre, valorizou a vida daqueles, pois deixou claro que não era capaz de fruir um prazer que só podia ser alcançado com o risco da vida de outros. A lição que podemos tirar dessa atitude de Davi é que nunca devemos, para satisfazer um capricho, nos valer do prejuízo de outra pessoa. A satisfação que custa sofrimento alheio, o espírito nobre deve rejeitar. A grandeza de um caráter se mede por pequenas atitudes. Deus na frente. O som de marcha pelas copas das amoreiras era o sinal para Davi e seus homens de que o exército celestial ia adiante deles. É perigoso sair para a batalha sozinhos. Nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas. Efésios 6:12. Temos que enfrentar o inimigo com o Senhor. O vencedor de todas as batalhas, Deus, tem um exército incrível e sair sem sua ajuda é dar chance para o inimigo, é sair para a derrota. Todos os dias de nossa vida são dias de combate. Em nossa luta contra a tentação, enfrentamos inimigos interiores e exteriores, abertamente expostos ou camuflados de inocência, agressivos ou aparentemente inofensivos, mas todos eles podem ser mortais. Não saia sozinho. Não saia sem ter a certeza de ter ouvido o ruído dos anjos a acompanhá-lo. Lembre-se sempre de que somente em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Fazendo a nossa parte.
O conselho de Joabe para que seus soldados fossem valentes ao pelejar pelo seu povo, deixando os resultados com Deus, faz lembrar o dito popular que diz: confie em Deus, mas mantenha a pólvora seca. Isto merece 1 minuto de meditação. Deus quer que sejamos atentos e cautelosos, ou negligentes e descuidados. Para mostrar fé em Deus, temos que confiar na colheita sem semearmos nada, ou semeamos e deixamos o sol e a chuva com ele. Deve haver um inteligente equilíbrio entre a parte que cabe a Deus e a que cabe a nós. Deus nunca vai fazer um milagre para cobrir nossa negligência. Isso seria estimular a indolência. Tenha ânimo e faça o máximo que lhe for possível e deixe o resto com Deus. A filosofia de Joabe é inteligente e apropriada. Você não acha? Ofertas ao Senhor. Davi se propusera a construir um templo para o Senhor e, ao procurar um lugar adequado, deparou-se com um terreno magnífico, elevado e plano, que pertencia a um jebuseu chamado Ornã. Aquele terreno viria a ser um dos locais mais famosos da história antiga, o local da construção do magnífico Templo de Salomão em Jerusalém. Davi procurou o seu proprietário e foi surpreendido com a generosa oferta de Ornã. Ele poderia ter recebido a terra como uma dádiva, mas seu coração não lhe permitiu aceitá-la. Ele desejava oferecer ao Senhor algo que tivesse um custo. A vida ensinara Davi a não desejar coisas fáceis, mas houve um tempo em que Davi não era assim. Quando quis Batseba, a esposa de um comandante do seu exército, bastou uma simples ordem e este morreu numa batalha. Davi acreditava que poderia ter tudo o que quisesse, com o mínimo esforço possível. Matar Urias era muito simples, barato, pensava ele, mas a intervenção divina fez com que Davi pagasse um alto preço por aquilo que considerava uma ninharia. A lição jamais foi esquecida por ele. Agora, ao negociar com Ornã, Davi insistiu em pagar o preço justo. Ele aprendera a respeitar e valorizar o que era dos outros. Como adoradores de Deus, devemos oferecer-lhe coisas que tenham um custo para nós. Nosso tempo, nosso dinheiro e nossos talentos devem lhe ser dedicados com amor, pois como Davi, tudo o que vem das tuas mãos te damos. 1 Crônicas 29, 14. A importância do louvor. O capítulo 25 do livro de Crônicas classifica 24 classes de cantores que foram separados nos dias de Davi para atender no serviço sagrado do templo. Na liderança do serviço de música do templo estavam Asaf, Emã e Jedutum. A eles cabia escolher dentre seus filhos aqueles que melhor pudessem honrar a Deus com suas vozes e instrumentos musicais. Os músicos, ao desempenharem o seu ministério sagrado na adoração pública, são apresentados como se estivessem profetizando. Isto quer dizer que a mensagem por eles cantada sob a direção do Espírito Santo tinha o poder de influenciar vidas para Deus. E você, gosta de cantar? Lembre-se de que o cântico de louvor é tão importante para Deus quanto as orações que você possa lhe dirigir. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se, Israel, no seu Criador. Exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Salmos 149, do 1 ao 2. Gratidão. No seu cântico de adoração e louvor, Davi exalta humildemente a magnificência, o poder e a majestade de seu Deus. A verdadeira adoração envolve o reconhecimento da grandeza, da bondade e da generosidade de Deus, bem como o reconhecimento de nossa indignidade e incapacidade de darmos a Ele dos nossos recursos.
a menos que ele nos tenha dado primeiro. No seu cântico, Davi reconheceu que todas as ofertas que ele e o povo estavam dedicando ao Senhor naquele dia tinham vindo das mãos de Deus. Essas palavras de Davi nos lembram que é importante reconhecer que quando dizimamos e ofertamos, apenas devolvemos ao Senhor parte daquilo que Ele mesmo nos deu, como reconhecimento de sua generosidade para conosco. Nossos dízimos e ofertas são a materialização de nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele nos tem dado: vida, saúde, trabalho, alimento, bens materiais, família e, sobretudo, a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. São motivos mais do que suficientes para sermos gratos ao Senhor. Irmãos e irmãs, esse foi um pequeno resumo do 13º livro da Bíblia Sagrada, 1 Crônicas. Busque ler essa passagem e ter mais entendimento sobre ela. Deus abençoe.